Já estamos de volta com o nosso programa e como sempre dissemos aqui, quando começar, aí não vai adiantar mais nada, não vai adiantar mais chorar. O tempo de se fazer alguma coisa já passou, agora é aguentar e pagar pelo que se fez. Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos muito mais maduro que o primeiro mandato. Atento ao que foi feito durante todo esse tempo em que ficou fora da Casa Branca. Ele sabe muito bem o que fazer e demonstra isso logo nas primeiras canetadas. Do Capitólio, ele seguiu direto para o seu novo escritório, na Casa Branca, onde já tinha inúmeros promessas de campanha para serem cumpridas. Várias pastas apenas esperando pela assinatura dele. Veja que ele se dirigiu, já cheio de vontade de assinar os primeiros decretos como havia prometido em campanha. E você vai ver que a mesa dele estava cheia de pastas com muitos decretos, exatamente como ele havia prometido que faria. E o primeiro ato assinado foi o perdão completo, a anistia aos que foram condenados na invasão do Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2020. Veja. Yes, sir. First, we have a list of pardons and commutations relating to events that occurred on January 6, 2021. Okay, and how many people is this? I think this order will apply to approximately 1,500 people, sir. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Full pardon or commutation? Full pardon. We have about 6 commutations in there where we're doing further research. Nice to see you again. So this is a big one. Anything you want to explain about this? We hope they get them. We hope they come out tonight. Frankly, they're expecting it. Approximately 1,500 people. Six commutations. Que maravilha, hein? Donald Trump concedeu perdão para 1.500 pessoas, seguidores, apoiadores, que, como disseram, atacaram o Capitólio dos Estados Unidos há 4 anos. Ele concedeu anistia, agiu rápido para impor sua vontade sobre o governo americano, apenas algumas horas após reassumir a presidência nesta segunda-feira, 20 de janeiro. Essa é a diferença entre os dois líderes de governo que ninguém da esquerda brasileira quer enxergar. Trump cumpre as promessas de campanha. Ele assume um compromisso e honra suas palavras. No Brasil é diferente. Se promete acabar, por exemplo, com os sigilos de 100 anos e o que se vê é mais sigilo de 100 anos, como no caso do cartão corporativo do presidente e da esposa dele, a primeira-dama. Pois Trump também mirou e acertou em organizações que trabalhavam a favor dos interesses de instituições globalistas, como foi o caso da Organização Mundial da Saúde. Ele retirou os Estados Unidos desta organização e ainda cancelou todos os atos do antigo presidente Joe Biden com relação ao Acordo Climático de Paris, o que vai enfraquecer também todos os esforços da agenda esquerdista brasileira para as futuras COPs climáticas, incluindo aí, claro, a COP30 marcada para acontecer em Belém do Pará. Trump assinou os primeiros decretos na frente de seus apoiadores, ainda em uma arena que usou para os comícios pré-eleitorais. Veja como foi. Right here with us also in the arena, I'm about to sign some very important executive orders of our new administration. Hey, Don, will you stand up, please? Don is another one. How about Don?
You have that other one to sign? Sorry, what's it? Do you have the other one to sign? We don't have it over here yet, sir. We'll have it for you back at the Oval. The first is the rescissions of 78 Biden-era EOs and presidential memoranda. You want to call it out? Do you want to say it? You want to say it? Oh, if you want me to, sir. Why don't you say what I'm signing? Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Thank you, sir. Thank you. The second item, President Trump, is a regulatory freeze, as you announced in your speech, preventing bureaucrats from issuing any more regulations until we have full control of this, the government and this administration. Thank you, sir. Sir, can I have a pen? The next item, sir, is a freeze on all federal hiring, excepting the military and a number of other excluded categories, again, until full control of the government is achieved and we understand the objectives of government going forward. Could you imagine Biden doing this? I don't think so. I don't think so. Sir, the next item, as you announced in your speech, is a requirement that federal workers return to full-time in-person work immediately. Thank you, sir. Next, we have a directive to every department and agency in the federal government to address the cost of living crisis that has cost Americans so dearly. Thank you, sir. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Yes, sir. We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty. And the next item, sir, is a letter that will be transmitted to the United Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Thank you, sir. This next item is a directive to the federal government ordering the restoration of freedom of speech and preventing government censorship of free speech going forward. And lastly, sir, before we go back to the Oval Office to sign a large number of other items, is a directive to the federal government ending the weaponization of government against the political adversaries of the previous administration, as we've seen.
Thank you very much, sir. Appreciate it. Uau, que legal, rapaz. Esse homem é top demais. Você viu aí o que ele falou? O Alfredo hoje está conosco, agora diretamente da Europa. Ele falou, já imaginou o presidente Biden assinando isso? Aí, rapidinho aqui, alguém da nossa produção perguntou, você já imaginou o presidente Lula assinando isso? Porque é fantástico. Olha, fim da censura, né? Isso muito bacana, né? Fortalecendo a liberdade de expressão, a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, que vai representar uma economia, Alfredo Bessoff, de $1 trilhão. Uau! O que você achou desses primeiros atos do presidente Donald Trump, hein, Alfredo Bessoff? É claro que a gente fica feliz, não é? Antes de você começar a responder, porque a gente está vendo o verdadeiro compromisso com o povo, com o seu eleitorado. E nós sabemos que as ações de um homem como esse, de grande repercussão, que está no topo do mundo, obviamente que as ações dele repercutem bastante em outros territórios, principalmente no Brasil, que é o que interessa a muita gente. Alfredo Bessoff. Saudações, Paulo. Eu acredito que nós estejamos vivendo um momento ímpar da história. Podemos dizer claramente que nós estamos observando praticamente uma reconstrução da ordem civilizacional, digamos assim, a grosso modo. Por quê? Porque o Trump trouxe a esperança de que tenhamos de volta a lei e a ordem em nosso país. Essa é a verdade. Em nosso universo, em nosso mundo. Nosso país ainda vai demorar um pouco mais. Mas observem que as ordens executivas assinadas pelo Trump, elas nos remetem a uma série de procedimentos. Por exemplo, ele assinou a ordem executiva da saída do Acordo de Paris, mas ele tem que comunicar à ONU. E isso demanda 1 ano até a sua total implementação. E o Trump não quis perder tempo, porque no governo anterior, o Trump tomou essas atitudes, mas foi protelando. E muitas das atitudes que ele tomou no governo anterior acabaram esbarrando nessa questão burocrática. Por isso eu digo sempre o seguinte, Paulo, o Trump que nós estamos vendo de volta é um Trump efetivamente conservador. Essa é uma diferença que nós temos que ter muita clareza. E fica um lembrete do exemplo do que o Milei fez na Argentina e o que o Trump fez agora nos Estados Unidos. Nós, do campo conservador, nossa classe política, já precisa ter bem certinho quais são os decretos do Lula que serão revogados no primeiro dia de governo. Olha, observem bem, o Milei tinha mais de 5.000 decretos e ordens executivas no primeiro dia de governo. No Brasil vai ter que ser feita a mesma coisa. Não pode ficar aquele negócio de esperar uma semana, não. O dia que nós voltarmos ao governo, no dia 1º de janeiro de 2027 ou no dia 2, no mesmo dia tem que ser encaminhado um calhamaço, manda um carrinho de supermercado cheio de decretos legislativos e entrega lá no escaninho da Câmara. Paulo, o que o Trump está fazendo, o Milei já tinha feito na Argentina, é ensinando a nós como o monstro deve ser tratado. Você não drena o pântano, Paulo. Você não tem como drenar o pântano, você só tem uma saída.
você tem que secar o pântano. E isso tem que ser feito numa atitude pontual. E, na verdade, o Trump sabe perfeitamente o impacto de qualquer coisa que ele faça. Talvez em 2016, no começo de 2017, Paulo, o Trump não tivesse essa visão, não tivesse essa compreensão do seu poder e da necessidade de exercitar e exercer o poder. Agora não. Agora ele está sabendo, agora ele está fazendo, agora ele está agindo, agora ele está atuando. Essa é uma diferença fundamental entre um Trump de 2016 e o Trump de hoje. Eu, particularmente, prefiro muito mais esse Trump dos dias de hoje, proativo, já resolvendo a questão dos presos, até porque há muitas dúvidas sobre as armadilhas que a própria Nancy Pelosi agiu no comando. Ela era a presidente, ela era speaker da casa lá, a presidente da Câmara. O Trump até hoje diz que ele ofereceu 10 mil soldados para ajudar no reforço do Capitólio e ela não fez nada, do parlamento. Então nós temos que ter muito cuidado, porque há uma certa similaridade entre as situações vividas lá e acolá. Então nós vamos observar que talvez agora muitos daqueles documentos de 2021, Paulo, não existam mais. E fica o dito pelo não dito. Mas eu até hoje me lembro da Nancy Pelosi dentro do carro, eu vi esse vídeo, dela conversando com a filha dela. Quer dizer, confessando a armação. Hoje nós temos imagens de um certo país imaginário onde está cada vez mais claro que houve uma grande encenação, exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos. Saúdo a volta do Trump, o impacto será grande. Daqui um pouco eu quero falar sobre o impacto aqui na Europa, mas quero lembrar para todos os nossos espectadores uma frase, um mantra meu. Trump foi eleito para ser o presidente dos Estados Unidos. E ele será o presidente dos Estados Unidos. O Brasil, quem tem que tomar conta do Brasil, somos nós brasileiros. Talvez agora com respaldo de fora, mas o destino do nosso país está nas nossas mãos. Não podemos terceirizar essa responsabilidade. Exatamente, ele não é presidente de duas nações, mas o que chama atenção é justamente um decreto que ele assinou, o que trata da liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos, que vai repercutir para todo lado, para a Europa, para o Brasil, porque ele não vai permitir, se ele, imagina só, se ele quer isso para o povo americano, para isso dentro dos Estados Unidos, você acha que ele vai admitir negócios com países que não cumpram com as leis americanas? Ou seja, não tem absolutamente nada a ver do ponto de vista de que qualquer pessoa de esquerda possa imaginar, fala, não, mas é lá para dentro. Não, mas é o que ele pensa. Não só ele, como as pessoas que ele se cercou, entendeu? Ou seja, você tem o Marco Rubio, que pensa exatamente isso, que não é interessante para o governo dos Estados Unidos fazer negócios, manter relações ao ponto de negócios vultosos, prósperos, com nações que batem de frente com o que os Estados Unidos pensam, no caso de liberdade de expressão, fim de censura. Você entende como não condiz com o que os caras estão fazendo? Você tem também a deputada Maria Elvira Salazar, os dois estão batendo pesado contra os países que não respeitam aquilo que os Estados Unidos acreditam. Então, qual é a forma de fazer com que as coisas andem do jeito que se deseja por lá? Simplesmente a opção. Fala, olha, eu não vou fazer negócio com você porque você tem o que o Mark Zuckerberg disse, na América Latina, os tribunais secretos. O cara vai dizer o seguinte, não, eu não vou fazer isso com você. Aliás, o Trump nem precisa fazer isso, ele já assinou um decreto. Aí entra o segundo escalão em ação, né, Alfredo? Entra o time do segundo escalão, que
é composto por essas pessoas que a gente acabou de falar. Marco Rubio, Maria Elvira Salazar e tantos outros. Então eu te pergunto, na sua opinião, o que você acha que vai sobrar para o Brasil a partir de agora? Porque agora é verdade. Ele assinou um decreto, não ficou só na palavra. O que você acha? Bom, antes de mais nada, eu quero resgatar aqui um episódio que aconteceu em Davos nessa terça-feira. Estava participando de um painel o Scholz, o chanceler alemão, e ele quis dar uma resposta para o Musk, mas claramente direcionada para esse decreto do Trump. O que disse o Olaf Scholz? Olaf Scholz chegou e disse assim, olha, liberdade de expressão para nós, da União Europeia, é um conceito muito caro, mas não cabe liberdade de expressão para a extrema-direita. Ponto. É um absurdo isso, mas foi isso que ele falou. Liberdade de expressão é só um conceito e deve ser vivido de acordo com os parâmetros da esquerda. É a mesma situação no Brasil. Nós vivemos uma situação, Paulo, tão assustadora, onde artistas, jornalistas, aceitam a censura porque é conveniente para eles que vozes opositoras, que vozes discordantes, sejam censuradas e silenciadas. É interessante para esses jornalistas do sistema, esses artistas do sistema, que os tribunais secretos continuem atuando e silenciando vozes, e ameaçando e amedrontando, porque, Paulo, pior do que a censura é a autocensura que muitas vezes nós nos impomos. Tantas e tantas vezes, Paulo, antes de nós colocarmos um vídeo no ar, nós nos perguntamos, isso aqui vai afetar alguma coisa ou não? Ontem eu publiquei um vídeo, quando o Trump disse que só existiam 2 sexos. Eu fiquei me perguntando, mandei inclusive para 3 advogados amigos meus, Paulo. Vem cá, isso aqui até que ponto isso tem risco? Inclusive, o doutor Paulo Faria, que é advogado do Daniel Silveira, e que também é meu advogado, doutor Paulo Goiás e o doutor Papini. Porque você chega num ponto, Paulo, onde, para você fugir da autocensura, você tem que se respaldar em informações, em subsídios de terceiros. Olha a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num país, Paulo, dentro de um quadro onde as pessoas estão sendo levadas a ter medo de ter opinião, porque nunca se sabe qual vai ser a interpretação desta ou daquela fala. Olha o momento assustador que nós estamos vivendo, e o decreto do Trump é uma luz, sim, é um oxigênio para todos nós. Porque o que nós vivemos, e salvo engano, nesta quarta-feira haverá a tão esperada reunião da AGU com a Meta, e a AGU chamou apenas check-facting, LGBTs e outros grupos de esquerda para discutir liberdade. Então nós temos que mudar esse conceito, Paulo. Nós temos que nos preparar para a liberdade. E vou dizer uma coisa para você. O hábito de fumar o cachimbo deixa a boca torta. Isso aí é uma frase célebre. Eu fumei cachimbo lá no tempo da faculdade, mas cachimbo com fumo picado, não com outras substâncias. E eu falo para você com toda a sinceridade, Paulo, tem gente que está tão acostumada com a censura e com o medo que começa a ter medo de lutar pela liberdade. Esse é o estágio que nós vivemos. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos é fundamental para que nós tenhamos a plena consciência de que nós não somos criminosos, que não existe crime de opinião, que não existe que o exercício das nossas opiniões em defesa da liberdade, elas não podem ser cerceadas ou tipificadas como crimes, Paulo. Que Brasil é esse onde pensar virou crime? Que país é esse onde a liberdade passa a ser tutelada e cerceada por quem odeia a liberdade? Então, ufa, que venham mais decretos como esse do Trump. O foco dos americanos, né, de Donald Trump e de Elon Musk, é a Europa. Justamente esse segmento que você mencionou, Olaf Scholz,
Emmanuel Macron e essa turma toda que quer manter a mordaça na boca de seus eleitores. É o que eles querem fazer. Então, a pancada vai ser grande para o lado da Europa. Por quê? Porque todo o resto já não preocupa mais. Como o Trump falou, olha, nós estamos resolvendo uma questão lá na frente, no Oriente Médio, aquele caldeirão fervente, quanto mais aqui na Venezuela, que é uma coisa pequenininha, rápida. O Brasil é muito grande e muito importante para que os Estados Unidos o deixem de lado. Não, não é uma Nicarágua, não é uma Venezuela, não é uma Colômbia. E ainda mais você tem aqui embaixo, aqui dando o respaldo que os americanos precisam, uma Argentina totalmente modificada, que apresentou um superávit fantástico agora de quase 20 bilhões de dólares. Veja, ele inverteu as coisas de déficit para superávit. Então, são regiões extremamente importantes. Imagine quando o Brasil começar a dar certo, de verdade. Estava no caminho certo. Né? Nesses 4 anos pós ao que foi no passado, já seria ali a confirmação daquilo que todo mundo esperava. Azul. O problema foi a imagem que a mídia criou do ex-presidente, passando aí sim verdadeiramente uma desinformação, fake news, fazendo uma lavagem cerebral que você pergunta hoje para as pessoas por que não gostam do que passou e elas nem sabem dizer por quê. Fala, eu acho que é por causa da vacina. Eu acho que é porque o jeito truculento de falar. Veja você que o Joe Biden, antes de sair, assinou o perdão para um monte de gente ali. Só da família dele foram 5. E o Anthony Fauci, que era o cara responsável, né, pelos assuntos relacionados à saúde, vacinação, da pandemia e o escambau, já recebeu o indulto antes mesmo de ser acusado de alguma coisa. Então veja só em que nível a coisa chegou. Já vamos dar logo aqui, porque quando ele for investigado, os caras vão acusar e vão condená-lo. Ei, peraí. Então você está sabendo de alguma coisa que ninguém sabe ainda? Então é por aí que a banda vai tocar. Então, se o foco dos caras com relação à liberdade de expressão é a Europa, vai respingar. O Brasil vai ser apenas uma consequência dessa onda energética que virá da Europa. E te digo mais uma coisa, por Olaf Scholz dizer o que está dizendo agora, ele também está cego e vai rodar, porque a Alemanha vai ter eleições agora. E aí o Olaf Scholz não tem a menor chance de continuar. Como Emmanuel Macron, como o Justin Trudeau não aguentou, como o Pedro Sánchez também está com os dias contados na Espanha, e por aí vai. Por outro lado, outros nomes se fortalecem. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, não é? Você tem o Edmundo Alice, Gonzalez. Essa questão aí da Europa, Paulo, eu vou meter minha colher aí, porque é uma coisa que eu vivo o tempo todo aqui. Sim. Qual é o líder relevante hoje da Europa? Fala um só. O Emmanuel Macron, que anda fazendo a cabeça de todo mundo. O Emmanuel Macron que está fazendo das tripas coração para chegar ao final do governo em 2027. O avião Quem dele mais? já acabou o Olaf combustível, Scholz? ele está agora só nas térmicas, para evitar que ele se esborrache no chão. Olaf Scholz, cujo governo levou a Alemanha para a bancarrota, as eleições na Alemanha serão no dia 23 de fevereiro. Qual outro país? E foi muito interessante, Paulo, o que aconteceu na posse do Trump. Quais foram as pessoas da Europa que foram convidadas? Vamos lá. Sem jogo de adivinha. Da Itália, quem foi? Giorgia Meloni. Isso. Da Alemanha, Alice Weidel. Da Espanha, Abascal. De Portugal, André Ventura. Da França. Quem foi da França? As pessoas vão pensar assim, Marine Le Pen não. Pessoal, a Marine Le Pen não é de direita. A Marine Le Pen, com muito esforço e generosidade, a Marine Le Pen é um PSDB da vida. A voz da direita que foi a voz da direita francesa que foi convidada
para estar na posse foi do Éric Zemmour, um excepcional articulista, jornalista do Le Figaro, que já foi, inclusive, candidato presidencial uma vez. Então, o Trump delineou um fio condutor com quem ele estará, com quem ele contará. Você tem o Nigel Farage no Reino Unido, você tem o Viktor Orbán na Hungria, aí, lógico, o Netanyahu não pôde comparecer, mas você observa a Europa, de um modo geral e consistente. A Áustria está com o governo da FPÖ agora. Então, vamos observar que o mundo todo está indo para a direita. O pêndulo, a jornada do pêndulo, Paulo, é irreversível. Claro que no Brasil você sempre tem os maluquinhos climáticos, essa turma do atraso. Mas essa turma, ela tem a força da esquerda hoje, está reduzida nos meios de comunicação e nas estruturas que eles conseguiram aparelhar. A Itália está enfrentando um problema seríssimo agora com o êxito do governo da Giorgia Meloni. Porque lá na Itália, Paulo, o governo é composto de 3 partidos básicos. O Fratelli d'Italia, os irmãos da Itália da Meloni, você tem a Liga do Norte do Salvini e você tem o Força Itália do Tajani, que o Força Itália foi construído pelo Berlusconi. E o que a esquerda sobrou para a esquerda agora? Atentados e boicotes cotidianos aos serviços de trem na Itália. A esquerda quer voltar aos anos de chumbo dos anos 70, porque a esquerda perdeu o embate político. E a esquerda perdeu o embate político por quê? Porque o povo se deu conta que o que o povo quer é dinheiro no bolso, Paulo. O que o povo quer é menos impostos. O que o povo quer é segurança. O que o povo quer é que não toquem nas nossas crianças, que não estuprem impunemente nossas mulheres, que não violentem os nossos filhos através da doutrinação e ideologia de gênero. Então, o que nós estamos observando aqui da Europa é uma verdadeira mudança estrutural. E eu sei que nós vamos acabar esbarrando nisso, por quê? Porque nós temos um quadro muito verdadeiro. Você sabe quem está estrilando contra as medidas do Trump? Movimentos verdes, LGBT, coletivos LGBT, são eles que estão. E um segmento político muito definido, que é o islamo-esquerdismo. Porque quando eu comecei a usar o termo islamo-esquerdismo há mais ou menos uns 15 anos, me chamaram de doido. Mas esse termo, na verdade, foi cunhado nos anos 80. Ou seja, é quando a esquerda se junta com as forças do islamismo mais radicalizado, porque eles têm em comum o desejo de destruir a civilização judaico-cristã. Mas eles próprios estão num ponto de ruptura interna. E agora, você observa, Paulo, que aqui na Europa, quem está se posicionando contra o Donald Trump são esses segmentos. A von der Leyen, a presidente, sei lá, a manda-chuva da União Europeia, ela foi totalmente ignorada pelo Trump. Quem o Trump levou? A Giorgia Meloni. Então as pessoas... Sabe, agora parece que amanhã, quarta ou quinta, amanhã, quarta ou na quinta, haverá uma reunião para definirem uma linguagem comum. Por exemplo, a União Europeia, Paulo, fez um acordo com o Mercosul. Você acha, sinceramente, nós já conversamos sobre isso? Vocês, telespectadores, vocês acreditam que esse acordo União Europeia-Mercosul vai funcionar? Claro que não. Não tem como, até porque daqui um pouco a Argentina vai ficar tão forte que vai sair do Mercosul. O futuro da Argentina é ser um polo dos Estados Unidos. O Elon Musk já está tentando botar uma empresa lá, da Starlink. Pode ser que tenha uma fábrica da Tesla na Argentina. Tudo indica que haverá uma base norte-americana na região mais ao sul da Argentina, para contrapor a base chinesa. A bola da vez da América Latina é a Argentina. Esse superávit, Paulo, esse superávit que você falou aí, ele não é tanto pelo valor do superávit, que nem foi tanto assim,
mas é pelo fato de ter havido um superávit depois de décadas, depois de anos e mais anos de prejuízos. Olha, nós estamos vivendo uma mudança tão importante que talvez algumas pessoas, Paulo, por cegueira, outras pessoas por ódio, por rancor, por instinto de vingança, não estão vendo. Eu sou apaixonado pelo Brasil, mas sou muito mais apaixonado pela vida do que pelo Brasil. E eu vejo que a vida começa a se mover. Nós vamos invejar cada vez mais. Preste atenção no que eu vou te dizer, Paulo. A minha bola de cristal não é ainda sobre a bola de cristal, que depois eu vou fazer uma aposta contigo, Paulo, sobre minha bola de cristal, sobre o que eu vi na minha bola de cristal hoje. Olha, isso... Fala. A gente não precisa de bola de cristal para ver que nós já invejamos a Argentina e já estamos invejando o Paraguai, Paulo. É uma verdade, mas depois eu quero saber com muito cuidado, porque eu já perdi uma aposta para você. E eu vou dizer o seguinte, eu quero te convidar para a gente participar também do programa desta quarta-feira ao meio-dia, tá? E aí a gente vai falar sobre isso aí. Nós vamos falar sobre outras coisas também importantes, por exemplo, os Estados Unidos também saíram da Organização Mundial da Saúde. Uau! Tedros Adhanom aí deve estar louco ainda, né? Pulando aí, ele e toda a turma que sucede a ele, né? Entendeu? Então, é muita grana que os Estados Unidos vão deixar de colocar ali, e nós vamos conversar disso no programa do meio do dia desta quarta-feira, Alfredo. Eu também quero falar uma outra coisa. Amanhã nós vamos falar do que eu vi na minha bola de cristal e da movimentação de empresas como a Samsung e outras empresas que estão saindo do México para instalar suas plantas industriais nos Estados Unidos. Prepare-se, a bagaça está começando. E o Trump falou que vai transformar os Estados Unidos em uma fábrica, vai levar tudo para lá. Vai tirar as empresas que fabricam chips, microchips de Taiwan e vai levar para lá. É tudo que a China quer. A China quer Taiwan de volta para poder transportar por aquele estreito e levar petróleo e trazer petróleo para abastecer a China. Então é muito interessante o que nós temos para conversar. Só para a gente encerrar, Alfredo, me explica aí essa gravata borboleta vermelha aí. Eu gostei. Essa é uma homenagem ao Trump, né? E eu acho que é muito importante que nós tenhamos essa visão sempre. Eu sou gremista, eu abri uma exceção por causa do Trump, tá? Então foi uma modesta homenagem ao Trump, porque em cada país as cores têm um sentido diferente. Na Europa, a direita, o campo conservador, usa basicamente o azul igual a minha camisa, entendeu? Mas nos Estados Unidos a cor da liberdade é a do Partido Republicano, é a cor vermelha, só por isso, nada além disso. E foi também uma homenagem para você, que é uma pessoa que eu sei que teve toda uma vivência e um aprendizado profissional lá nos Estados Unidos. Sim, e meu voto valeu a pena, eu votei no Trump, eu sou parte disso aí, minha pedrinha foi lá, eu revelo aqui porque todo mundo já sabe, né? Contou com o meu votinho lá. E na igreja a gente tem o roxo como expectativa, esperança de uma coisa que está chegando. Você usou o vermelho nessa homenagem e está aqui o roxo nessa homenagem. Amém? Alfredo, amém, muito obrigado. Muito obrigado, né, por esse papo bem gostoso aqui com você. Sempre é muito agradável. Obrigado e nos vemos de novo nesta quarta-feira, ao meio-dia. Tá bom? Com certeza. Eu quero mais uma vez pedir para os nossos telespectadores 4 coisas. Primeiro, nunca perca a fé. Nunca. Se estiver com problemas, ore. Se você estiver bem, ore ainda mais. Primeira coisa, nunca perca a fé. Segunda, não deixe de se inscrever no canal aqui do Mundial Telenotícias. Depois que você assistiu, espanque o joinha, deixe seu comentário, porque eu amanhã vou revelar o que eu vi na minha bola de cristal. Eu quero ver, você me ganhou na aposta, eu quero ver. Terceira questão,
Pessoal, apoiem os anunciantes. Isso é um mantra meu. Apoiem os anunciantes. E em quarto lugar, se ainda sobrar espaço no seu coração, se inscreva no canal de Brasília, que nós agradecemos a sua presença também. Tá bom, Paulo? Até amanhã, ao meio-dia. Até amanhã, ao meio-dia. Valeu, tchau. E ficamos por aqui com esta edição. Esperamos que tenham gostado bastante. Se sim, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, como o Alfredo falou. É muito importante. Depois você dá uma passadinha lá no canal dele e também no canal de Brasília e assina, porque é muito legal ouvir o Alfredo falar, né? Mas vamos lá. Aqui no nosso é um botãozinho preto ali em cima. Você chega lá, só clicou, não precisa preencher absolutamente nada. É muito fácil. Se você chegou até aqui, se inscreva se ainda não for inscrito. Um forte abraço e nos vemos de novo nesta quarta-feira ao meio-dia. Até lá!